Estrela Ousada. Hoje nós encerramos a primeira temporada da jornada Família Amiga. Ao longo dos 4 encontros, nós refletimos sobre temas que são importantes, fundamentais, se desejamos formar uma família educadora. Na abertura e na introdução, nós falamos sobre a importância de nos constituirmos uma família 5 estrelas e, para tanto, nós sugerimos que sejamos uma família amiga. Muito interessante essa discussão. Por isso, no episódio 1, nós discorremos sobre o sentido de educar com diálogo, tendo em vista que a formação de uma família amiga se ancora nos princípios da educação dialógica. Então, esse episódio 1 tem relação com o que nós falamos na abertura e nos ajuda a compreender todos os outros episódios, que nós trabalhamos. Sendo assim, no episódio 2, nós selecionamos 9 erros que acontecem na maioria das famílias, visando te apresentar algumas dicas para superá-los. E no episódio 3, considerando o sentido de família amiga e de educar com diálogo, nós focamos sobre a importância da orientação educacional familiar. Veja quantos assuntos importantes. Se você está aqui hoje pela primeira vez, eu sugiro dar uma paradinha e acessar os vídeos para que você possa estar compreendendo hoje, nesse episódio de encerramento, o que nós vamos refletir tentando responder à indagação que nós fizemos para essa jornada. Por que educar com diálogo? Assim você vai compreender melhor as dicas que nós vamos te entregar hoje nesse episódio de encerramento. Hoje nós vamos procurar responder à indagação que nós fizemos para essa jornada. Aproveite e se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, suas amigas, acione o sininho, assim você vai receber conteúdos em primeira mão. Então, responder essa pergunta é um desafio. Por que educar com diálogo? Mas é muito importante que a gente pare para pensar sobre essa indagação se nós desejamos qualificar o processo de orientação educacional familiar. Se nós desejamos qualificar a educação dos nossos filhos. Como você responderia essa pergunta? Você já parou para pensar sobre isso? Com base nos episódios anteriores, a gente consegue responder essa questão. Se você quiser também aprofundar mais sobre as questões que nós estamos discutindo, nós estamos lançando o e-book, os 9 erros que devemos evitar na educação dos filhos. É um e-book bem completinho, que fala de todas as indagações que a gente tem feito ao longo dessa jornada, e aprofunda de uma forma mais, com pormenores, mais detalhada. Educar com diálogo é fundamental se desejamos educar as crianças de forma saudável, sob o ponto de vista intelectual, emocional e físico. Incluímos o aspecto físico porque uma criança saudável intelectualmente e emocionalmente será também saudável fisicamente. Por isso, nós enfatizamos bastante sobre a importância da relação sadia, de uma interação sadia, onde quem educa interage com a autoridade educadora, dialogando e se fazendo entender nos momentos mais desafiadores. Então, a gente discutiu muito que a interação sadia é aquela interação que problematiza, que questiona, a interação que também sabe dizer não, é a interação que consegue ser flexível, é a interação que busca aprofundar sobre as questões que não consegue dar conta no cotidiano, procura estudar, trocar ideias com pessoas mais experientes. Então, essa relação sadia é fundamental no processo de formação das crianças de forma saudável. A gente está reafirmando aqui hoje, para a gente ir pegando os pontos fortes de cada episódio para compreendermos por que é importante educar com diálogo. Por exemplo, na hora da alimentação. Como que você educa na hora da alimentação? Você obriga a criança a comer determinados alimentos?
Você não obriga, deixa a criança decidir. Então, aqui a gente tem duas questões extremas. Uma é quando você obriga e a outra é quando você não obriga. Deixa ela decidir, ela faz o que ela quer. A gente falou muito da importância do equilíbrio. Então, uma relação sadia e uma educação saudável, ela vai levar em consideração determinadas questões que são importantes e fazem parte do nosso papel enquanto adulto educador. E é por isso que a gente fala, né, que o equilíbrio faz bem. Nós falamos sobre o equilíbrio em diferentes outras situações e aqui a gente traz de novo. Quando a criança é bem orientada a experimentar os diferentes alimentos, nós não precisamos obrigar. Não existe essa questão da imposição, porque nós consideramos que ela é um ser que tem necessidades próprias, né, que tem vontades, né, que está descobrindo, né, que está experimentando pela primeira vez, e aí por isso ela tem o direito de ser bem educada. Então, o momento da alimentação, ele constitui um tempo e espaço importante para realizarmos uma boa educação. Nós estamos falando que consideramos a criança um ser, o ser criança. E a criança é um ser que pensa, sente, reflete, indaga. Por isso, enquanto ser, a gente precisa sugerir, explicar e respeitar. Daí a ideia de que sugerimos, explicamos e respeitamos. É a tríade, a gente pode dizer que é uma tríade importante nesse processo. Não só da alimentação, né, de todos os eventos que acontecem no nosso cotidiano, né, que nós precisamos assumir o papel de educar. Se a gente considera que a criança está aprendendo, que mesmo que a gente já tenha falado várias vezes determinadas situações para ela, mas considerando que ela ainda é criança, está aprendendo e que os conceitos são complexos, né? Pode ser fácil para a gente, já conhece, já sabe, nós já somos adultos, né? Mas ela ainda não compreende. E por que sugerir? Sugerir significa que a criança vai ser instigada a provar o alimento. Aqui a gente está trazendo o alimento porque a gente trouxe esse exemplo, mas pode ser qualquer outra situação. Mesmo, por exemplo, que seja um carocinho de feijão, um pedacinho de alface, uma colherinha de purê. Imaginar que ela nunca comeu alface, ou mesmo que ela já tenha comido alface, mas ela fala que não gosta. Então eu vou criar um ambiente sugestivo, né? Oportunizá-la a comer um pedacinho só. Aí ela fala, só um pedacinho? Só esse pedacinho. Né? A mamãe, o papai, eu vou comer a folha inteira. Mas você pode comer só esse pedacinho, não tem problema. Tirar um pedacinho aqui da folha de alface e vou te dar. E põe um pedacinho. Amanhã você põe um pedacinho maior. Depois você põe um pedacinho maior. E ela vai aprendendo a comer aquele alimento, né? Por diferentes questões, né? Aqui a gente está tentando enfatizar a relação sadia. Mas existem outros motivos também de fazer esse processo no caso da alimentação, né? Para que ela possa ir se apropriando do sabor, né? Da textura, do alimento, né? E com isso ela vai estar se familiarizando, né, com o mesmo e aprendendo a gostar, né, daquele alimento. Mas aqui o nosso foco tá falando que a sugestão e o modo como eu vou fazer essa sugestão tem
relação estreita com a interação que a gente está defendendo, que é a interação de qualidade, que é a orientação educacional familiar, né, de forma significativa. Não basta sugerir, é preciso explicar também. Então, quando a gente está oferecendo para ela um pedacinho da folha de alface, é importante estar falando para ela por que é importante ela aprender a comer. Né? Então, às vezes, tem gente que fala assim, não, porque você precisa comer, é importante para a saúde, come e vai e coloca no prato da criança. Isso, sabe, é falta de respeito, a gente vai falar mais à frente. Né? Então, quando eu ofereço um pedacinho e eu vou dizendo para ela que é importante para a saúde, posso até inventar uma historinha, né, de uma personagem que comia o pedacinho de alface e cada dia ela comia um pedacinho e aí ela foi ficando saudável. Eu posso fazer isso com feijão, posso fazer isso com brócolis, posso fazer isso com purê, posso fazer isso com vários outros alimentos para que ela possa estar compreendendo. Me lembro muito que o meu filho mais novo, quando criança, ele gostava muito de brincar no videogame. E no videogame tem aquela questão da vida, ganha vida, perde vida, né? Os bichinhos lá. E aí, na hora da alimentação, surgiu essa questão, né? Cada pedacinho de feijão que você come, cada grãozinho de feijão que você come, é uma vida que você tem. Né? Então, aí ele começou a gostar de comer feijão comendo os carocinhos. Então, eu temperava, temperadinho, e colocava os carocinhos no prato, do mesmo modo da alface, né? Não enchia o prato de feijão. Colocava uns 3 carocinhos, né? Num dia, no outro dia mais um, depois mais um. E hoje ele não come sem feijão. Então, aí, naquele momento, ele tinha 4 anos, 3, 4, 5 aninhos. Então, ele pegava aquele carocinho e comia. E aí ele falava, uma vida, e comia. E aí ele foi aprendendo a gostar do sabor do feijão. Mas isso não foi só um dia, uma semana, né? Nós vivenciamos essa experiência várias vezes. Agora, mesmo que ela ainda não compreenda a essência da importância do alimento, né, ao seu nível nós precisamos falar, tornar, né, claro para ela que o alimento é importante. Então, você imagina a criança aprendendo que ela se alimentar bem e comer aquele alimento vai ser bom para ela ficar mais, né, com mais vontade de brincar, por exemplo. Nossa, ela vai ter mais vontade de brincar, vai ficar mais animada, tudo vai ficar mais gostoso, né? Ela vai ter mais força, vai ficar mais forte. Mas não adianta falar isso solto, né? Então aqui eu estou falando, né? Estou explicando para ela essas questões ao seu nível, né? Trouxe uma situação da brincadeira que ela mais gosta, que é, né, brincar no videogame, e ela fez a relação, né, de ganhar vida, de ficar forte, né, quando ela está se alimentando bem. E estou sugerindo. Então, nesse processo também, meu esposo é muito criativo. Ele, sempre que a gente está inserindo algum alimento, alguma sugestão, ele traz algumas questões lúdicas. É bem interessante. E a vitamina de abacate, por exemplo, virou a vitamina do Hulk. Porque o abacate verde virou a vitamina do Hulk. E aí você vê, né? A gente trabalhou o feijão linkado com a questão da vida, o abacate do Hulk, porque a gente percebe, né? E no caso percebia, porque hoje ele já tem 15 anos, né? A gente percebia que ele tinha muito apreço pela força, né? De estar saudável, né? Ele gostava muito de brincar, né? De jogar bola, né? Hoje ele é atleta do basquete. Então, a gente percebia que ele tinha, sabe, um desejo de ficar bem. E aí, nesse sentido, a gente ia aproveitando naquela brincadeira, naquelas questões. Então,
comendo feijão ganha vida, tomando a vitamina do Hulk fica forte. E a gente ia criando situações assim, né, para poder fazer com que ele pudesse estar experimentando determinados alimentos. São 2 exemplos, dentre vários, muitos exemplos a gente teria para trazer aqui. Veja que aqui a gente está falando de criatividade, é importante ser criativo. Mas para a gente ser criativo, a gente precisa estar junto, estar compreendendo. E a curiosidade é outra questão também fundamental. É importante também, nesse exemplo da alimentação, a gente construir pratos lúdicos, né? Pratos bonitos. Não precisa ser todo dia, mas sempre que tiver um alimento novo, criar uma situação diferente. Seja sobremesa, seja na hora do almoço, seja um lanche. É muito interessante, porque construir pratos ilustrativos favorecem a curiosidade da criança em experimentar. A criança, ela fica curiosa, né? Ela quer saber como que é. Talvez a primeira vez ela não vai gostar, né? Mas é um processo. Eu me lembro muito também de uma vez que a gente foi oferecer morango. Né? Todos os alimentos que tem morango são docinhos, né? A torta de morango, o biscoito de morango, o picolé, o sorvete de morango, são sempre doces, né? Muito delícia. E aí nós fomos comprar o morango, para experimentar o morango. E foi uma desilusão, que na hora que ele colocou o morango na boca, o morango azedinho, e ele estava com, né, a ideia do morango doce. E aí foi uma falha, porque na hora que vai sugerir o alimento, pela primeira vez, é importante estar explicando para a criança como que é aquele alimento, né? Então, olha, no doce, na torta, no sorvete, o morango é docinho, mas aqui a fruta, ele é meio azedinho. Você vai colocar na boca, é totalmente diferente. Então, você já vai preparando a criança para sentir. Isso é uma relação saudável, né? Isso faz parte de uma educação que favorece a sugestão, que favorece a explicação, né? E que estimula, né? E que estimula a criatividade e a curiosidade. E nós estamos falando de respeito, né? O respeito é fundamental. Ele está aqui por último por conta da análise que a gente está fazendo com a palavra ser. Mas o respeito, vocês devem ter observado que ele permeou todas as situações. Então, quando nós sugerimos e explicamos, nós estamos respeitando o seu tempo de aprendizado, as suas reais necessidades, considerando a sua idade e a importância de aprender e se alimentar de forma adequada. Então, você imagina alguém oferecer um alimento para nós hoje que nós nunca comemos e a primeira vez que a gente põe na boca a gente não gosta e aí a pessoa obriga a gente a comer. Então, o que a gente não quer para a gente não quer para o outro. E muito menos para a criança, porque ela está aprendendo. Então, se eu desejo que ela aprenda, aqui a gente está colocando o exemplo do alimento, mas pode ser o exemplo de guardar o brinquedo, pode ser o exemplo de tomar banho, pode ser o exemplo de fazer o dever de casa. Qualquer situação, nós precisamos primar por essas 3 questões: sugerir, explicar e respeitar. Para tanto, nós precisamos estar para interagir, para mediar. Então, se eu não estou com a criança para fazer todas as mediações na dimensão dialógica, eu vou perder a oportunidade de garantir uma educação de qualidade, que é o que a gente fala, né, o tempo todo, que é educar no automático. A gente não pode ficar educando no automático. E aí, claro, que tem dia que você não tem tanto tempo, tem dia que você está mais sobrecarregada com determinadas situações. Mas aí, nesse caso, tem dia. Não pode ser ao contrário, né? Você, de vez em quando, educar. A educação é diária. E, de vez em quando, você pode, de repente, não dar conta de uma certa situação.
mas de vez em quando. E nesse processo nós precisamos entender, enquanto pais, que as crianças têm tempos e ritmos de aprendizagem diferentes, diferente do nosso, tempos específicos, né, do seu tempo e espaço, né, de infância, de criança. Se eu tenho mais de um filho, cada um também tem o seu tempo e espaço, tem o seu ritmo, tem o seu modo de aprender, tem as suas curiosidades, tem temperamentos diferentes. Por isso a gente enfatiza aqui respeito em relação ao ser criança que está aprendendo e que por isso tem tempos e ritmos de aprendizagem peculiares. Aprendizagens que são próprias de cada um. Falamos também das reais necessidades. Então, eu falo muito sobre isso, né? Tanto na orientação familiar como na orientação escolar, né? Quando a gente está trabalhando com as professoras. Respeito em relação às suas reais necessidades, tendo em vista que as crianças têm necessidades próprias, têm paladar próprio, têm um jeito de guardar o brinquedo diferente do nosso, tem uma forma de brincar diferente, né? Tem uma relação com as atividades escolares diferentes. Cada um tem um modo. Só que a gente precisa também considerar que ao levarmos em conta as reais necessidades, não significa que nós vamos ficar passando a mão na cabeça em tudo, né? Lembrando do equilíbrio, não é nem sermos exigentes demais, né? Impor demais e nem deixar muito livre. Precisamos ter equilíbrio. E as necessidades das crianças, a gente precisa estar de olho, compreendendo, entendendo os nossos filhos, compreendendo o que de fato eles precisam, o que eles gostam e tal, porque existem algumas que precisam ser ressignificadas e outras que devem ser consideradas, né? Então, por exemplo, a criança tem necessidade de dormir até mais tarde. Mas se ela estuda de manhã, ela não pode dormir até mais tarde. Então, se ela estuda de manhã, essa necessidade dela tem que ser ressignificada. Mas aos finais de semana ela pode acordar mais tarde. E se ela precisa acordar cedo porque ela estuda de manhã, então ela tem que dormir mais cedo. E isso precisa fazer parte da rotina. Então, essa relação, essa orientação que a gente faz no cotidiano, a gente precisa estar buscando entender as implicações de cada atitude, de cada ação no processo de formação da criança. E aí, se tem que dormir mais cedo, isso faz parte de uma regra, faz parte de uma norma. A norma da nossa família é dormir mais cedo, porque amanhã precisamos acordar cedo, porque você estuda de manhã. Aí você me pergunta, mas se ela estuda tarde, ela pode dormir tarde e acordar cedo? Tudo vai depender do que você está organizando para a rotina do outro dia, né? A gente sabe que para a formação da criança, né, uma formação saudável, saúde, é importante que ela durma o tempo necessário para a sua formação, né? Então, ela precisa dormir sempre no horário e acordar no horário X, né? Uma vez ou outra ela vai dormir mais tarde, vai acordar mais tarde, mas essa rotina cotidiana, até porque se ela estuda à tarde, de manhã ela tem outras atividades que são importantes, né, de serem realizadas. Mas nada impede que se num determinado dia da semana ela precisar acordar um pouquinho mais tarde, nós também vamos ser flexíveis. Então isso também são questões fundamentais que a gente precisa considerar. Essas questões que eu estou colocando aqui, nós vamos refletir bastante no curso, né? O curso que a gente está oferecendo, que tem o título Como Educar com Diálogo. A jornada, a gente puxa a ideia de por que educar com diálogo.
E no curso é o como educar com diálogo. Lá a gente destaca várias situações, várias dicas e várias questões com exemplos, né, de que nós vivenciamos no cotidiano, no sentido da gente poder estar esmiuçando, trabalhando com mais detalhe essas questões que eu estou colocando aqui, né, de trabalhar os limites, né, de como que a gente pode estar organizando essa rotina, né, com a criança e tudo mais. Depois de ter assistido, né, todos os episódios anteriores, né, e após essa reflexão que a gente está fazendo aqui nesse encerramento, está ficando claro por que educar com diálogo? Porque estamos educando crianças, seres que pensam, constroem conhecimentos, histórias e culturas. Porque o diálogo possibilita a formação de pessoas com consciência crítica. Porque o diálogo pressupõe escuta e fala interativa. Porque na relação dialógica aprendemos a conhecer melhor as crianças. Porque uma relação dialógica promove uma interação sadia. Porque o diálogo possibilita a construção de uma autoridade educadora. Porque um educador e uma educadora com foco no diálogo age com equilíbrio. Porque o diálogo instiga o autoconhecimento tanto por parte de quem educa como pelas crianças. E porque a educação por meio do diálogo promove a constituição de uma família amiga. Educar as crianças nos dias atuais tem sido um grande desafio, mas se considerarmos que é extremamente gratificante acompanhar as suas descobertas sobre a vida, sobre o mundo e sobre si, as orientações cotidianas tornam-se instigadoras e prazerosas. Seja uma família 5 estrelas, com muita simplicidade, paciência e persistência, e ainda com rigor sem perder o amor. Então, terminamos aqui a nossa primeira jornada, Família Amiga. Desejamos tudo de melhor para vocês.